Saiba qual é o real sentido do ecumenismo ensinado pelo Concílio Vaticano II e como praticá-lo nesse vídeo. Muito se fala sobre o ecumenismo ensinado pelo Concílio Vaticano II, porém pouco se compreende o que realmente ele é. Muitas pessoas espalham informações falsas, ensinando que o ecumenismo ensinado pela Igreja é simplesmente um relativismo religioso, que visa ignorar as diferenças e caminhar juntos sem a finalidade da conversão. Será que realmente é isso? Será que a Igreja Católica abriu mão de sua primazia e da doutrina de que fora dela não há salvação? É o que veremos nesse vídeo. Vejamos o que diz o decreto Unitatis Redintegratio do Concílio Vaticano II em relação ao ecumenismo. O modo e o método de formular a doutrina católica de forma alguma se devem transformar em obstáculo ao diálogo com os irmãos. É absolutamente necessário que toda a doutrina seja exposta com clareza, nada tão alheio ao ecumenismo como aquele falso irenismo pelo qual a pureza da doutrina católica sofre detrimento e é obscurecida o seu sentido genuíno e certo. O primeiro ponto destacado pelo decreto ensina que o ecumenismo não deve ser praticado com a ocultação da doutrina, com a relativização da verdade. Pelo contrário, ele deve estar pautado na clareza doutrinária, porque o verdadeiro ecumenismo é aquele que diz a verdade da forma como ela é. E o documento prossegue dizendo: ao mesmo tempo, a fé católica deve ser explicada mais profunda e corretamente, de tal modo e com tais termos que possa ser efetivamente compreendida também pelos irmãos separados. Isso significa que, segundo o ensino do concílio, a missão ecumênica da Igreja é tornar essas doutrinas compreensíveis para os irmãos separados. Quem já foi protestante ou de outra religião antes de se tornar católico sabe muito bem que um dos principais impedimentos para a conversão dos irmãos separados é a má compreensão da doutrina católica. Geralmente, as pessoas não odeiam a Igreja Católica, e sim aquilo que elas acham que é a Igreja, uma caricatura, um espantalho que criaram para denegrir a imagem da Igreja. O empreendimento ecumênico visa, acima de tudo, esclarecer aqueles pontos que são obscuros na mentalidade dos irmãos separados, trazendo clareza doutrinária para que assim eles possam, compreendendo a verdade, retornar ao seio da Igreja. E o decreto continua falando sobre o papel e a obrigação dos teólogos no diálogo ecumênico. E ele diz: ademais, no diálogo ecumênico, os teólogos católicos, sempre fiéis à doutrina da Igreja, quando investigarem juntamente com os irmãos separados os divinos mistérios, devem proceder com amor pela verdade, com caridade e humildade. Ou seja, o diálogo ecumênico não visa a relativização da doutrina e muito menos ignorar os pontos de divergências como se eles não existissem. Pelo contrário, o diálogo ecumênico, dentro do papel dos teólogos, visa esclarecer a doutrina, sempre prezando acima de tudo pela fidelidade aos ensinamentos da Igreja e se mantendo firme na sua doutrina, sempre e sem mudança. E o texto continua dizendo: na comparação das doutrinas, lembre-se que existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo dela com o fundamento da fé cristã é diferente. Assim se abre o caminho pelo qual, mediante essa fraterna emulação, todos se sintam incitados a um conhecimento mais profundo e a uma exposição mais clara das insondáveis riquezas de Cristo. Isso significa que dentro da investigação teológica e ecumênica com os irmãos separados, existem certas verdades que não podem ser negociadas, que fazem parte do depósito da fé. Porém, existem outros conceitos e circunstâncias que podem sim ser negociados, para que a plena comunhão seja feita com sucesso. Um exemplo disso são as igrejas orientais unidas a Roma. As igrejas ortodoxas que estão separadas rejeitam categoricamente a doutrina do filioque, isto é, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Porém, as igrejas que voltaram à comunhão, apesar de abraçarem essa doutrina e todo o depósito da fé que a Igreja Católica Romana propõe a ser crido, não são obrigadas a professar o filioque no seu credo e nem na sua liturgia, mantendo o credo apostólico como era antes, dentro da sua tradição. Isso não é uma rejeição da doutrina católica, mas é uma adaptação legítima dentro daquela tradição, que por anos e anos professou o credo apostólico sem a cláusula filioque, o que, no processo de reintegração da unidade, ficou acordado de que essas igrejas não eram obrigadas a professar o credo com a cláusula filioque, desde que não negassem essa verdade de fé. Conclui-se então que o ecumenismo ensinado pelo Concílio Vaticano II de forma alguma visa a relativização ou negociação da doutrina católica. Pelo contrário, visa um caminho mais fácil e seguro para a reintegração plena da comunhão com os irmãos separados, para que todos façam parte da única Igreja de Cristo
fundada sob Pedro, que tem o seu sucessor na figura do Romano Pontífice, o Papa de Roma.